de indignarmos, os outros começarmos a auto-indignarmos connosco. Sim, para estarmos indignados. Ou para nos podermos avaliar onde é que estamos a falhar, não é? Sim, porque parte sempre de nós para fora. Claro. Nós temos muito hábito de exigir que parta de fora para dentro. Ou seja, os outros é que têm que mudar todos, os outros é que têm que se adaptar todos. Vê-se muito isso em pessoas que adquirem uma incapacidade e acabam por não se adaptar. Pessoas que não conseguem mesmo, não têm oportunidade, porque não têm financeiramente recursos, a família abandona-os, ficam numa situação muito complicada. Não foi o meu caso. E o meu caso é que podia estar tudo a ruir, mas aquele senhor estava lá. Sim, e a Manuela tem uma riqueza intelectual que lhe permite eventualmente ter mais força e mais energia do que muitas pessoas. Mas não é fácil manter a energia quando, por exemplo, o degrau não nos permitiram das outras pessoas vão. Olha, vamos já diretamente para aí. A Manuela, durante muitos anos, fez força e fez várias lutas, campanhas, reuniões, conferências acerca exatamente da igualdade de direitos das pessoas com mobilidade reduzida para as outras. A verdade é que, e tal como já dissemos muitas vezes hoje, Portugal é um dos países com a legislação mais avançada da Europa. A diferença é que ela não é aplicada. Portanto, nós sabemos que qualquer edifício público deve ser adaptado a todas as pessoas, mas a verdade é que isso não acontece. De um momento para o outro, a sua vida também mudou. Hoje em dia, é uma das poucas pessoas com mobilidade reduzida que está num cargo público, numa autarquia de Vila Franca de Xira, com uma série de pelouros, já lá vamos. O que é que falha aqui? Porquê é que está tudo ao contrário? Já falha passarmos do simples legislar para o regulamentar e aplicar. Não é? E depois era o que dizíamos há bocado, há a falta das coimas. Porque, infelizmente, se o bom senso não impera, tem que imperar outra coisa que se chamam coimas, que estão previstas na lei. Terminou em fevereiro deste ano o prazo de adaptação dos edifícios e, de facto, continuamos a assistir que a maioria dos edifícios não são acessíveis. Os tribunais, por exemplo, quando o meu caso foi julgado, eu nunca pude ir à sala de audiência porque o tribunal tinha escadas. Portanto, eu nunca fui ouvida em causa própria. Fui sempre ouvida por intermédio do meu advogado. Nunca fui ouvida, porque tinha que ser levada para o sítio. Aconteceu, por exemplo, já nas minhas funções, eu ir, enquanto vereadora eleita, assistir a uma tomada de posse de uma junta de freguesia. Eu vou falar nisto porque isto deu imenso nas vistas. E a Presidente da Assembleia de Freguesia, de uma das freguesias do meu concelho, não acautelou que o local deveria de ser acessível a todos. Não era pelo facto de ter uma vereadora em cadeira de rodas, era pelo facto dos fregueses, dos habitantes da freguesia terem o direito a assistir à tomada de posse. E eu tive que ser transportada escada acima ao colo. Mas da sua experiência, e muito pertinente também aqui a sua vinda hoje, como autarca, como pelouro e vereadora, o que é que em 98% das autarquias portuguesas falha para que sejam elas também... muitas vezes passo a explicar, eu vou a uma câmara e estão lá as escadinhas e a cadeirinha, mas o segurança que tem a chave nunca está no sítio e, portanto, se a pessoa chegar com uma cadeira de rodas, até chegar ao topo das escadas demora 1 hora que venha alguém com a chave para... Eu penso que não é... O que é que se passa da sua experiência autárquica? Porquê é que as coisas não avançam? Eu comecei agora, mas, no entanto, eu devo dizer, e em bom ponto da verdade, eu estou numa autarquia que é atenta a essas coisas. E já era antes e continua a ser atenta a essas coisas. No entanto, conheço muitas autarquias que isso não acontece. Se me vierem dizer porque é por falta de verbas, não acredito que o seja. Não é essa a razão. É má gestão. É má gestão. Outras vezes é falta de atenção a estes pormenores, outras vezes é pensar que não há pessoas que... Parte do pressuposto que pensam que as pessoas com mobilidade reduzida não saem de casa. Ponto. Ou vão ao café empurradas por alguém. Ou vão para o café empurradas por alguém. Ou têm que andar sempre debaixo da assistência de alguém. Não podem ser independentes, não se podem deslocar independentes. Eu, por exemplo, eu conduzo e vou sozinha a todo lado. E tenho muitos sítios onde eu chego, as pessoas ficam muito admiradas porque eu fiquei sozinha. E depois ficam aflitas, então, mas não tem ninguém que ajude agora a subir ou a passar? Eu disse, não. Portanto, as coisas têm que estar preparadas. Claro. E não estão, umas vezes por falta de atenção, outras vezes por... Eu não acredito que seja por má vontade. Eu acredito que seja mesmo porque as escolhas políticas não foram para esse lado, porque as pessoas com deficiência também não se fazem mostrar.
quando eu vim para a rua com um grupo de pessoas em 2011 e em 2012 protestar, foi uma admiração geral que não era hábito das pessoas com deficiência andarem na rua a protestar pelos seus direitos ou andarem na rua a manifestar-se. Tinha uma atitude submissa em relação a tudo o que Sim, nos porque acontecia. nós ainda vivemos num sistema muito assistencialista. O próprio legislador faz isso, quando a lei permite que os apoios sejam dados a uma instituição que trata da pessoa e que não permite que a pessoa fique com esse dinheiro para tratar da sua própria casa. Esse é um dos temas que temos aqui abordado no Agora Nós. O que é que apraz dizer sobre isso? Muitas associações, muitas vezes uma rampa numa casa faz toda a diferença e a pessoa não tem o orçamento para o fazer, mas o Estado aplica esse dinheiro numa outra ferramenta que não lhe serve. Eu vou dizer mais, essa rampa muitas vezes começa logo pelo problema que se tem com os vizinhos em permitir que a rampa seja feita. Vocês não imaginam a quantidade de problemas que chegam às juntas de freguesia, às câmaras municipais, de queixas, de pessoas que querem fazer uma rampa, que a legislação permite e não conseguem fazer uma rampa. E essa rampa não é permitida, os vizinhos não permitem, porque dizem que desfeia a casa. Pronto. E depois, realmente, a questão dos apoios é pertinente aquilo que diz, porque, de facto, até agora investiu-se muito na institucionalização, na criação de lares. Quase um gueto social, não é? Quase um gueto social. Mas eu costumo dizer que, assim, eu não posso criticar as instituições que existem para as pessoas com deficiência, porque muitas delas foram criadas por pais que não tinham respostas, não é? Não tinham respostas. E tiveram que fazer alguma coisa com os seus próprios filhos, porque não havia resposta, a sociedade não lhes dava resposta. Eu acredito que nós, neste momento, como a Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, que é uma pessoa que é da área e que é uma pessoa do meio e que percebe esta questão, e percebe como deputada em cadeira de rodas que as coisas comecem a ser vistas de outra forma. Quase 4 décadas, não é? Foram, devo dizer, quando me dizia, então o que é que acha de ser a primeira vereadora com pelouro, com cargo executivo, que existe uma outra vereadora na Câmara de Santa Maria da Feira, mas é da oposição e não tem pelouros, e é a provedora da pessoa com deficiência, a Lia Ferreira. Mas quando me dizem que eu costumo dizer, eu sinto-me triste por só ao fim de 40 anos existir uma pessoa com uma cadeira de rodas a exercer um cargo público, político. Exato. Só o facto de estarmos aqui a aplaudir isso é uma vergonha, não é? Porque isso devia ser uma coisa normal. Devia ser uma coisa perfeitamente normal. Mas, minha querida Manuela, nós infelizmente, é o costume, não é? Cada vez que as cerejas são boas, a cesta acaba com elas. Mas neste momento em que estamos a chegar perto do Natal e que já sabe o que é que se acontece em toda a parte do mundo, há sempre mais campanhas, as pessoas estão mais solidárias, estão mais sensíveis. O importante aqui é que vai começar um novo ano. O que é que cada um de nós pode fazer também para modificar a vida de todos? Porque aquilo que aconteceu à Manuela pode acontecer a qualquer um de nós, de um momento para o outro, ninguém sabe, não é? Mas o que é que nós podemos fazer, também nós, e não estarmos sempre a culpar os outros? Olha, em termos políticos, os nossos políticos podem começar por alterar em termos de adaptação e de acessibilidade, e não só a acessibilidade física, a acessibilidade comunicacional, porque é muito importante a acessibilidade comunicacional. Há muita gente que não sabe ler, há muita gente que não sabe escrever, ainda não tem deficiência. Há muita gente que não vê ou vê pouco, há muita gente que não ouve e não consegue comunicar. Portanto, começar por aí. Depois fazer a alteração das barreiras físicas. E depois cada um de nós perceber se tem ao lado alguém que precisa tomar um café. Porque um dos maiores dramas durante o tempo que eu tive mais fechada em casa foi querer tomar um café e não ter com quem. Isso é muito importante. É perceber se ao lado de nós alguém sofre e precisa tomar um café sem que haja alguém que lhe espete um saco de plástico na cara e lhe diga se quer contribuir. É perceber se há alguma coisa que pode fazer. Ser voluntário numa associação, na sua terra, ajudar o próximo, perceber se há alguém que precisa de sair, de apanhar sol, de conversar, às vezes só o simples facto de conversar, porque a solidão também é brutalmente incapacitante, não é? E depois nós, enquanto nós, pessoas com deficiência, percebermos que não podemos estar sempre à espera que as pessoas venham até nós e que as coisas aconteçam. Porque eu tenho uma amiga que costuma dizer, escreveu um livro em que dizia que ser feliz é uma escolha. E de facto é isso. Nós temos a escolha ou de sermos uma vítima da situação ou de sermos donos do nosso próprio destino. Manuela Galha, preciso que esta não será